feminista diz que foi ele quem classificou o marital e ele que conseguiu combatê-lo. Mas também não necessariamente. O que aconteceu na legislação foi a inclusão do termo cônjuge com agravante. Onde é que existia no Código Penal brasileiro autorização para o marido e para a mulher? Mas existia. E onde é que existia autorização para o marido e para a mulher? Porque o movimento feminista conseguiu essa... O movimento feminista pressionou pela criminalização do estupro marital, mas não foi o movimento que o classificou juridicamente. Essa formalização partiu de legislações nacionais e organismos internacionais de direitos humanos. A partir da década de 70, feministas de segunda onda passaram a afirmar que o casamento não anula o consentimento e que a violência sexual dentro dele é uma forma de opressão. Tá. Olha, você está dizendo que toda cultura patriarcal é essencialmente violenta. Essa é uma outra afirmativa que... Mas ela é violenta. Não necessariamente a estrutura patriarcal. Porque todas as sociedades são patriarcais. Por isso, todas são violentas. Existe uma sociedade patriarcal que não seja violenta. Existe uma sociedade matriarcal que não seja violenta. A gente não tem sociedade exatamente, porque não existe. Porque é impossível. Quando uma sociedade patriarcal se enfraquece, se torna mais matriarcal, ela é dominada por outra mais patriarcal ainda. A única força que nós temos para proteger as mulheres e garantir o seu direito a longo prazo são outros homens Homens para estabelecer as mulheres de outro nome. Não faz sentido. Eu não preciso. Eu não defendo a violência para ser tratada como gente. São os homens que garantem. Sim, são os homens que garantem a solidez da nossa nação. São os homens que garantem que um homem praticando uma violência será punido por outro homem. O que impede um homem de praticar homicídio, de praticar feminicídio e estupro é o medo de ser punido. E em alguns os homens são os que mais violentam em todos os aspectos da nossa sociedade. E também as maiores vítimas de violência. E contra si mesmos. Homens são mais assim. E não as mulheres contra as mulheres também matam homens. Olha o caso do menino assassinado. Deixa eu ver aqui. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança da ONU. Mostra que a maioria dos crimes é cometido por homens e também que homens são as principais vítimas, né? Especialmente em crimes violentos. No Brasil, cerca de 92% dos presos são homens e a cada 10 homicídios, 9 têm vítimas do sexo masculino. Caramba, a gente tá se matando, hein, velho? Segundo o Anuário de Segurança Pública de 2024, mulheres são minoria tanto entre autores quanto entre vítimas, embora seja a maioria nos casos de violência doméstica e sexual. Tá. Ok. Mas não é a maioria. A maioria esmagadora são homens que violentam outros homens e que violentam mulheres. A maioria das vítimas de violência são homens. Você quer combater a violência ou não? Claro, então, a maioria das vítimas são homens. Sim, mas aí você tem que separar os dados gerais dos dados tipificados. Você está querendo ignorar a desigualdade de gênero? Não faz o menor sentido. Não. Olha, primeiro que eu rejeito essa linguagem. Desigualdade de sexo. Mas você rejeitar não significa que não exista. Não, você pode rejeitar as ideias, não existe no seu mundo, mas no mundo real existe. Não, gênero não existe, é uma invenção ideológica. A minha afirmação é que a violência sexo e gênero não precisa do feminismo para ser combatida. Não só a violência não precisa ser combatida somente por meios ideológicos, como também o movimento feminista faz isso de forma enviesada. Trata a violência não como um problema humano, como um problema familiar, mas trata como um problema específico de sexo. Como se os homens fossem, em essência, o problema específico de gênero por causa de uma cultura patriarcal, Ana. Sem falar que não existe outra cultura a não ser a patriarcal. Todas que você viu... E é isso que a gente é contra, por isso que nem todas... Não será possível substituir a atual cultura patriarcal por uma matriarcal. Porque antes disso, os muçulmanos... A gente não quer uma cultura matriarcal, a gente quer uma cultura igualitária. Bom, aonde já aconteceu isso? Por que meios isso foi praticado? Onde que aconteceu essa sociedade? Você quer que... Revoltado. Sem violência. Olá, Ana, eu sou a Rebeca. Eu trabalho com enfrentamento à violência de gênero. Tem homens também aí, hein? Tem feministas também. Olha só. Foram autorizados a ocuparem os locais de fala das digníssimas.
em Campinas, e o movimento feminista, ele entende a violência como sendo estrutural. Não só a violência contra as mulheres, mas como a violência contra os homens, contra as crianças também. Então, quando nós falamos de um movimento que pensa a violência a partir dessas estruturas, a gente entende que alguns grupos são mais vulnerabilizados, da mesma forma que nós entendemos também que dentro da violência contra os homens, tem os homens que estão mais vulneráveis. Então, a gente entra aí numa perspectiva do feminismo interseccional, por exemplo, de entender as estruturas dessa violência, diferente de movimentos conservadores que trabalham para manchar a imagem de mulheres que são históricas na nossa luta, como é o que aconteceu, por exemplo, recentemente na Brasil Paralelo, onde produziram um documentário sobre a Maria da Penha, um documentário que tentava acabar com a imagem da Maria da Penha e com o que ela trouxe de tão importante para nós, que foi a legislação, a principal legislação hoje que nós temos de proteção à vida das mulheres. Bom, pelo que me consta a respeito desse... Esse lance aí da Lei Maria da Penha aí, os caras fizeram um documentário aí meio complicado, né? Mas eu ainda acredito que realmente em alguns momentos eu acho que eu fiquei na dúvida. Por enquanto eu acredito que realmente tenha acontecido essa parada com ela, né? Não, é difícil, né? Mas tudo aponta que foi ele. Tudo aponta que foi ele. A história que ele contou era meio complicada, era meio absurda. Então, é difícil não ter sido. No documentário, o condenado Marco Antônio Herédia cumpriu 2 anos de pena por isso. E depois ele foi reintegrado à sociedade. E pelo que eu sei, a Brasil Paralelo ouviu a versão... Marco Antônio Herédia Viveiros, ex-marido de Maria da Penha, foi condenado em 2002 a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado contra a então esposa. Ele cumpriu 2 anos em regime fechado, sendo liberado em 2004. Nos últimos anos, em entrevistas, Herédia alegou ser inocente e que o caso teria sido usado politicamente, pedindo revisão criminal. Então, ele conta uma história, né, que uns bandidos invadiram a casa, aí ele entrou em luta corporal com os bandidos atiraram e esses tiros acertaram a Maria da Penha, né? Mas as empregadas parece que não viram ninguém entrando, não conseguiram confirmar essas informações, né? Então, difícil. Do condenado. A esquerda defende a reintegração dos apenados na sociedade. Então, apenas deu voz para que ele pudesse explicar a sua versão, e a versão dele, pelo que consta no documentário, inclui o fato de que ele foi encontrado amarrado e baleado quando Maria da Penha também foi baleada. A versão dele também inclui argumentos de que ela, a própria Maria da Penha, voltou a morar com ele e viveu com ele. Em julho de 2025, uma reportagem da agência pública informou que a produtora Brasil Paralelo utilizou um laudo pericial falsificado em um documentário com o objetivo de questionar a história de Maria da Penha e desacreditar a lei que leva seu nome. A Advocacia Geral da União apresentou ação civil pública contra a empresa Brasil Paralelo pela publicação do documentário. A ação pede a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, além da obrigação de publicar conteúdo pedagógico e informativo elaborado pelo Ministério da Mulher sobre o caso Maria da Penha. Apresentou, bom, por enquanto deve estar rolando ainda nessa treta, né? Com ele mais 6 meses depois do suposto ato de violência. E a própria Maria da Penha, em um programa com Fábio Porchat, disse que antes daquele fatídico episódio do tiro que ela levou nas costas, ela jamais tinha sido agredida por ele. Em nenhum momento ela mesma afirma isso. Porém, contudo, respondendo à questão da violência, é verdade que o movimento feminista pressionou internacionalmente pela aprovação da lei Maria da Penha. E é verdade que precisávamos de um dispositivo a respeito disso, para discutir sobre a violência. Mas, quando nós falamos, por exemplo, sobre homicídio, estamos falando de um ser humano matar o seu semelhante. E a lei já previa também agravantes. Depois nós temos agravantes por lesão corporal, etc. O problema é que o movimento feminista, atualmente, quanto mais o tempo passa, mais se distancia da defesa das mulheres. Por exemplo, lá em Santa Catarina nós temos o caso da Maria Aparecida, que foi assassinada pelo seu próprio filho, Lucas Córdova. Ela morava em Balneário Rincão, seu próprio filho a matou enquanto ela dormia.
Esse menino só conseguiu matar a sua mãe porque ele foi solto em audiência de custódia. Quem propôs a audiência de custódia no Brasil foi o PSOL. E quem votou para manter a audiência de custódia também foi o PSOL, junto com todas as feministas. Todo mundo sabe que as feministas estão no PSOL. Ou seja, quem defende o desdireitamento... A audiência de custódia foi implementada oficialmente no Brasil em 2015 por meio de uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Ministério da Justiça e os Tribunais de Justiça estaduais. Sua origem, porém, remonta à adesão do Brasil à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, promulgada pelo decreto que determina que toda pessoa presa deve ser apresentada sem demora a um juiz. Bom, então não foi o pessoal que fez isso, então, né? Foi o Conselho Nacional de Justiça. Encarceramento. Quem defende o desencarceramento dos criminosos para que eles voltem a cometer crimes são as feministas. Quem defendeu a audiência de custódia que soltou o Lucas Córdova, que matou sua própria mãe, foram as feministas. Só nesse dispositivo foram 810 mil soltos nos últimos anos. Esse é um dos problemas das políticas públicas do Brasil. De fato, as feministas que fizeram a Lei Maria da Penha, ela é a principal e ela é muito importante para nós, é conhecida internacionalmente. Mas nesse caso, de Lei Maria da Penha, o criminoso não cumpriu a medida protetiva, não cumpriu, e uma dispositiva determinada pelas feministas fez com que não é só a Lei Maria da Penha onde acontecem essas questões de o agressor não cumprir a pena, né? Enfim, essa é uma das grandes medidas essa é uma das grandes medidas do sistema público brasileiro nos dias atuais. E não só para casos de feminicídio, mas como para qualquer outro tipo de violência, a gente tem que temos um problema de impunidade. Sim, com certeza. Não tem a ver com isso. Elas vão, por favor. Elas vão, por favor. Você foi votada. Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Eu sou Carolina. Tem um ponto que eu gostaria de trazer que eu acho interessante, porque você questiona a necessidade do feminismo. A necessidade principal do feminismo hoje é combater o retrocesso. O retrocesso que vocês tentam imputar. O retrocesso de leis que já conquistamos. O retrocesso é o que vocês ditam hoje, inclusive das 3 legislações que temos que defende o aborto legal. Então vocês hoje tentam retroceder os nossos direitos. Vocês tentam falar, vocês conservadores, vocês tentam falar contra a mulher que eu votei. Porque vocês tentam falar o seguinte, que temos que nos contentar, pois a lei já existe na nossa defesa, portanto... Tem muitas leis em defesa da mulher. Ué, não é o que você fala, que estamos em vantagem? Sim. Isso, aí você fala que temos que nos contentar, portanto... As leis a favor da mulher são extremamente injustas no Brasil hoje, porque elas penalizam apenas... Então, ela fala que as mulheres têm que se contentar porque tem várias leis e como que isso configura um retrocesso. Até agora ela não falou o que configura esse retrocesso. Ana Campanolo, beleza, tá? Ela é uma mulher conservadora que entende que o que existe, de repente, é demais. Mas isso não configura um retrocesso. Por exemplo, notificação, por exemplo, olha a quantidade de leis que nós temos no Brasil. Por exemplo, a lei contra stalking. Ela se aplica somente à mulher. Então é agravante se você praticar stalking contra a mulher. O protocolo não, só se aplica também à mulher. É um incentivo. A lei anti-stalking prevê aumento de pena quando o crime de perseguição for cometido contra a mulher. Além de outros casos como contra criança ou idoso. Já a lei do não, que trata do assédio e da importunação em locais públicos, também estabelece agravantes e medidas protetivas específicas quando a vítima for mulher. Ok. Tá. Online é um crime que só existe para condenar... Pois é, existe crime de machismo online e não existe crime de misandria online. Como é que você pode explicar um negócio desse? A legislação do Brasil já defende a mulher vastamente. E aí você fala que temos que nos contentar. Não sou contra a revogação das leis que defendem a mulher. Deixar de existir, o seu movimento é que pratica o retrocesso. Não, você acha que o meu movimento, você acusou o conservadorismo de ser a favor do retrocesso. Só que quem retrocedeu as leis da violência contra a mulher foram as feministas. Em 2009, um deputado do PT, com apoio das feministas, aprovou a Lei 12.015, que diminuiu a pena do estuprador de 20 anos para 12. O estuprador pode pegar 12 anos de condenação. Quem movimentou isso? Sim, foram as feministas que...
A lei tal, sancionada no governo Lula, reformulou o Código Penal ao unificar os crimes sexuais sob o título Crimes contra a Dignidade Sexual. As penas permaneceram de 6 a 10 anos para estupro simples e de 8 a 12 anos para estupro de vulnerável. A percepção de redução de pena surgiu por uma mudança técnica. A unificação dos antigos crimes de estupro e atentado impediu a soma das penas em caso de muitos atos contra a mesma vítima. Tá? Então vai até 12 anos, então. É isso? Podia ficar mais tempo preso antes dessa lei? Fizeram isso, porque elas precisavam mudar o conceito de sexo para abarcar outras pautas, inclusive da agenda gay, como diz a Berenice Bento, e por isso eles mudaram os termos. Sim, eles mudaram os termos da lei. Contra a mulher, e você quer agregar a agenda gay no meio dessa discussão? Bom, aqui que vieram gente agregou tudo que é coisa. Você disse que o movimento conservador, você disse que o movimento conservador defende o retrocesso. Porém, quem criou a lei? Quem apoiou, defende até hoje a lei da audiência, as regras da audiência de custódia do Conselho Nacional de Justiça para soltar o vagabundo que agrediu a mulher. Quem defende a progressão de pena para soltar o vagabundo que agrediu a mulher. Funciona, às vezes, então a culpa não é do homem, é culpa do sistema. Não, mas só que existe um déficit. Você está defendendo o agressor? Não. Existe um déficit que a gente pode constatar sobre o sistema em que vivemos. O sistema em que vivemos pode impulsionar pessoas. Então que ele fique solto, não. Porque existe muita... Não estou falando de ficar solto, e sim de saber inseri-lo em sociedade novamente. Um sistema que, que empurra as pessoas, é uma força metafísica que controla as nossas mentes e faz a gente fazer um monte de porcaria, né? Será que é isso? É isso que deveríamos... que o Marco Antônio Herédia seja deveríamos ser extremistas. Não deveríamos ser extremistas. Você está defendendo que ele tem que ser reinserido na sociedade? Não, eu estou falando... Ele não, os outros sim? Se você deixar falar... Tá, perdão. Obrigada. Aceito a minha vez. Eu estou querendo dizer o seguinte, que deveríamos trabalhar com essas pessoas de forma a reinseri-las e reeducá-las em sociedade. Não podemos tratar seres humanos como animais irracionais e incontroláveis. Por isso que a guerra é sobre gênero e não sobre sexo. Eu acredito que homens têm o poder de ter controle sobre si mesmos. Que não podemos tratar as pessoas não é a natureza deles que é violenta, e sim a cultura. Você defende que o patriarcado expressa... então a culpa não é do homem agressor da cultura? Você defende que o patriarcado expressa a natureza do homem? Esse é o meu ponto perfeitamente. Tá vendo como você está defendendo o comprador aqui? Que eu sou a favor que o cara fique mais tempo preso. Você é a favor que ele fique solto? Não estou falando isso. Quanto tempo tem que pegar um comprador? Mais tempo ou menos? Tem que sair na audiência de custódia ou não? Você acredita Você defende a audiência de custódia? Progressão de pena para quem? Para mulher? Você acredita que na Europa, por exemplo, o sistema carcerário funciona diferente daqui? Por quê? É por isso que você defende que ele fique solto? Não é que eu estou defendendo que ele fique solto. O comprador tem que ficar mais tempo preso ou não? Pisando em cima de um tema que você não está entendendo o meu ponto. Carol, você é feminista. Estou falando de um sistema. Este que você prega pelo retrocesso de lei. Nesse seu sistema, o comprador tem que ficar solto ou preso. Você defende progressão de pena e audiência de custódia para o comprador de mulher ou não? Não estou defendendo isso. Mas as feministas defendem. Todas as feministas do PT e do PSOL votaram para a manutenção da audiência de custódia e votaram também para acabar com a Não podemos tratar pessoas como animais irracionais. Então o comprador tem que ser tratado com urbanidade, é isso? Eu não entendo, né? Tem hora que feminista odeia homem. Porra, né, meu? Tem hora que odeia homem, e depois quer que os caras sejam soltos. Enfim, né? Vamos lá.